Pronto, então vou utilizar aqui este livro sobre o Atlas dos Municípios de Abrangência do SESVAS, um resgate geográfico, histórico e biológico. Não tem um mapa grande, mas vou utilizar esse livro como fonte para explicar melhor a questão de interpretação, tá bom? Foi um livro produzido pelos professores da SESVAS e ele é tem conteúdo muito bom. Pois bem, vamos lá. Temos aqui esse mapa, ele mostra o município de Petrolândia, né, em vermelho, e também as cidades vizinhas. Né? Nós temos aqui o Rio São Francisco, passando por aqui. Então, este mapa aqui, nós podemos ver que ele mostra uma área ampla, né? Aqui da região de Itaparica, também o sertão central aqui de Pernambuco. E nós temos algumas informações aqui sobre o município, não é isso? Eu vou disponibilizar esse livro lá na sala, então quem quiser olhar melhor, tem várias fotos legais. E vamos à interpretação. Vou pegar esse tipo de mapa aqui. Pronto. Então, nós sabemos que a geografia tem a questão dos mapas temáticos. O que são mapas temáticos, professor? Pois bem, os mapas temáticos são vários tipos de mapas, né? Podemos ver esses mapas aqui tudo e imaginar que é uma coisa só, mas cada um desses são diferentes e tem informações diferentes e a maneira de leitura é diferente. Antes de, para mim, analisar um mapa, eu tenho que entender quais são os elementos dele. São 5. No caso, nós temos o título. Qual é o título desse mapa? Divisão Política de Petrolândia. Se é uma divisão política, ele vai se tratar da divisão territorial, onde fica a zona urbana, onde fica as zonas rurais, os distritos e por aí vai. Um outro elemento que nós temos muito importante é a legenda. Né? Então a legenda vai se tratar, né? Ele vai ter a sede, o limite de intermunicipal, limite interestadual, né? As rodovias e as regiões onde pertence a outras cidades, estados e por aí vai. Outro elemento importante no mapa é a escala. É justamente aqui, ó, nós temos 0, 2,25, 4,25, 9 por aí vai. Ou seja, como que eu vou ler esta escala? Então, aqui está dizendo o seguinte, que a cada 1 centímetro, que é essa parte aqui, ó, essa parte preta aqui, ela é 1 centímetro, aqui mais 1 centímetro, aqui já vem 2 de 2. Então, a cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 2,25 quilômetros na realidade. Entenderam? Então, se 1 centímetro vale 2,5 quilômetros, 2 centímetros vale 4,5 quilômetros na realidade. Por quê? Simplesmente eu não posso colocar o município todo de Petrolândia numa folha de papel, né? Eu até posso fazer isso, mas eu fazendo isso eu tenho que calcular a escala para mostrar quantas vezes ele foi reduzida, né? E quantos centímetros vale aqui no papel. Um outro elemento no mapa que nós temos muito importante é deixa eu focar aqui, é a orientação, a chamada rosa dos ventos, né? Então nós temos aqui a orientação, que sempre nós temos norte acima, sul abaixo, lembrando que não existe em cima e embaixo, até porque nós estamos dentro de uma galáxia, no universo, mas a gente utiliza esses termos. Aqui para cima nós temos sempre o norte, abaixo o sul, à direita o leste, à esquerda o oeste. Então ele é fundamental em um mapa, não pode faltar esse elemento. Um outro elemento fundamental é as projeções cartográficas. Ou seja, nada mais é do que as coordenadas, não é isso? Então nós temos essas coordenadas aqui, que elas são fundamentais, onde vai representar 30 graus. Deixa eu focar aqui um pouquinho. Então, graus, minutos e segundos. E ele vai dizer se está a leste ou oeste. Essas linhas aqui, elas são importantes no mapa. Porque quando vocês já se perguntaram quando um avião cai, né? Deus o livre, mas um avião cai. Então, como que eu vou saber onde ele está? Logicamente, a caixa preta, certo? A caixa preta vai dar a localização. Mas antes disso, eu tenho que saber quais foram as coordenadas geográficas. Por exemplo, eu vou ver em qual coordenada ele está, né? Eu vou ver em qual coordenada ele está. Vou fazer os 4 pontos e vou delimitar a área. Então, provavelmente ele vai estar nessa área. Então, é importante, por isso é importante as coordenadas, que é para localizar algum ponto na Terra, né? Um avião deu um exemplo, mas eu quero localizar uma cidade. Então, primeiro eu vou ver as coordenadas, que é justamente as projeções, né? E aí nós temos vários tipos de mapas. Esse aqui é o mapa temático 1, que fala sobre a divisão política. Nós temos outro sobre a cobertura vegetal e uso do solo em Petrolândia. Então, aqui ele vai se tratar como está esse solo. E aqui nós temos a legenda, então para isso nós temos que interpretar bem.
né? Tem a sede. Um outro tipo de mapa, a questão da geologia. Então já é um outro tipo de mapa. Podemos ver que tem a mesma organização, mas os elementos que estão neles presentes são diferentes. Então nós temos que identificar o título para saber de que se trata. Nesse caso aqui ele fala do solo, né? Então nós temos aqui na legenda, né, a unidade geológica, nós temos Aliança, Belém de São Francisco, Xorroxó. Então são os tipos de mapa aí que tem alguma interferência. E aqui nós temos esse outro tipo de mapa, a hidrografia, ou seja, os rios, riachos que passam por lá. Então, pessoal, antes de interpretar um mapa, nós temos que analisar esses 5 elementos: título, escala, legenda, orientação e projeção cartográfica, que são essas linhas, né? Lembrando que se a linha ela for vertical, nós temos as longitudes, né? Vertical, longitudes. Se for horizontal, nós temos as latitudes, tá bom? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Outros tipos também de mapas aqui, ó. Nós temos um mapa que fala do potencial do solo, onde é que ele é mais fértil, né? Por exemplo, vamos aqui analisar esse mapa, né? Potencial de solo de Petrolândia. Então, nós temos aqui, na legenda diz aqui, não indicadas para atividades agrícolas. Então, eu vou saber onde é que não é indicada, né? Aqui em rosa nós temos as pastagens natural. Onde é que tem pastagem natural? Boa parte. Então, eu vou localizar essa parte aqui também. E outra, as terras agricultáveis de potencial restrito, né? Algum potencial que ele pode ser aí. Então, nós temos aqui em amarelo. Então, é fundamental. Eu não vou conseguir identificar um mapa se eu não entender a legenda, tá bom? E se eu não me localizar corretamente. E aqui nós temos outros tipos de mapas, né? A curva de nível do relevo, né? A questão de satélites naturais. Por exemplo, quem é agricultores, eles têm que ter esses mapas em mãos, né? Eles têm que ter as informações, porque aqui eles já vão ter a questão para antes de plantar, ó, como por exemplo esse, eles vão ter informações importantes, né? Então eles vão saber. Aqui nós temos outro tipo de mapa, a questão de curva de nível, né? Onde o solo ele é mais alto, ele é mais baixo. Então nós temos isso aqui. E também nós temos a questão da imagem de satélite, né? A imagem que é feita. Então são tipos de mapas, cada um vai ter a sua legenda, cada um vai ter a sua escala, por exemplo, que é a escala, né? E cada um vai ter também a orientação e a sua projeção cartográfica, tá bom? E aqui nós temos algumas imagens, pontos turísticos de Petrolândia. Então esse livro aqui é muito bom, eu aconselho vocês lerem, tá bom? E na próxima aula a gente vai aprender agora a calcular também essas escalas e também o fuso horário. E o fuso horário, para nós calcularmos o fuso horário, voltando aqui, nós vamos analisar principalmente as coordenadas, né? Que são graus, minutos e segundos, se está a leste ou a oeste, tá bom? Então, pessoal, é só isso mesmo para a questão de interpretação de mapas, né? E que a gente possa entender o tipo de mapa, porque se eu não analisar o título, não analisar a legenda, não ver a escala, eu não consigo entender, né? Então, obrigado aí pela atenção e vamos aqui passar atividades agora no Google Sala de Aula.